Olá, queridos alunos da Mineração 2020. Continuando a falar sobre desmonte de rocha, nós agora faremos uma pequena revisão do que foi falado nas aulas anteriores. Uma das coisas que falamos logo nas primeiras aulas é sobre o objetivo de se desmontar uma rocha. Por que nós desmontamos uma rocha? A primeira premissa é para quê? Para que o tamanho, a granulometria de um determinado agregado mineral, uma rocha, ele seja diminuído de tamanho. Por quê? Para ele atender às próximas etapas, ou seja, a fragmentação da rocha, diminuindo o tamanho e capacitando essa rocha a ser manuseada, carregada e transportada para as operações seguintes. O segundo objetivo de se desmontar uma rocha seria também diminuir o tamanho das partículas para que elas possam atender a uma determinada especificação. Ou seja, se nós temos que desmontar uma determinada rocha que vai nos dar somente os produtos como brita 1, 2, 3 e 4. Então, o que nós temos que fazer? Desmontar e colocá-la na sequência do peneiramento e da britagem. Então, nós vamos colocá-la disponível para essa operação seguinte. Outra função de desmontarmos a rocha seria para podermos diminuir os tamanhos dos blocos e eliminarmos esse material. Ou seja, se nós temos uma bancada ou uma galeria que está em estéreo, então o que nós fazemos? Nós apenas desmontamos e transportamos esse material. Por quê? Porque para nós ele não vai ter nenhuma valia, ele não vai atender as operações seguintes. Então, nesse caso, o desmonte ele só prevê o afrouxamento da rocha, permitindo o carregamento e o transporte para ser descartado. Então, quando a gente trabalha com a rocha onde temos o minério, então nós teremos uma atividade seguinte, Então, além desse desmonte, nós vamos colocar esse material disponível para fazer um tratamento ou um enriquecimento, Então, nós temos que diminuir a granulometria para que ele atenda à especificação das próximas atividades. Por que é importante o desmonte? Porque quando a gente desmonta um determinado material, nós temos que pensar que as próximas operações estarão diretamente ligados à condição que a gente colocar esse material desmontado. Ou seja, quando a gente desmonta, praticamente nós já estamos tentando ajudar as operações seguintes a reduzir o custo. Como que seria isso? Se nós colocarmos esse material com uma granulometria adequada, então nós teremos menos consumo de energia, menos desgaste de material rodante, que é o material dos britadores, o material dos moinhos, o material das peneiras. Se o nosso material está numa granulometria adequada, facilmente a gente consegue carregá-lo, retirar o material da bancada ou da frente do material, carregá-lo nos equipamentos de transporte e mandá-lo para a atividade seguinte. Então, é de suma importância a gente ter esse conhecimento, Por que se objetiva o desmonte? E quais os tipos de desmonte que nós temos? Nós temos o desmonte hidráulico, o desmonte
mecânico ou a frio, e temos o desmonte com explosivo. O desmonte hidráulico, como é que seria esse desmonte? Quando nós temos uma rocha que ela é friável, né, tendo componentes nessa rocha que deixa o material bem friável, bem fácil de ser desagregado, não é necessário a utilização de uma grande energia. Então, como não é necessário uma grande utilização de energia, certamente, somente com a pressão de um jato de água colocado sobre o material, ele vai desagregar. Por quê? Porque esse material é bem fino, né? Então, por exemplo, se nós estamos em um garimpo, né, para poder desagregar o material, nós não precisamos de usar explosivo nem de perfurar. Se o material é bem fino e é fácil de se desmontar, nós apenas com a pressão do jato de água, nós conseguimos desmontá-lo e colocá-lo para a seguinte operação. Esse tipo de desmonte ele é muito comum na região norte, né, do estado do Pará, no Amazonas, né, e Rondônia, os garimpos de ouro, de cassiterita e outros minerais que são utilizados, garimpo de diamante. Então, e esse tipo de desmonte é um desmonte que ele não é um desmonte caro, né? Você não gasta tanto material para o seu custo ser elevado. Já o desmonte mecânico a frio é quando nós temos, né, uma rocha, nós temos, por exemplo, nós estamos iniciando uma mina a céu aberto, formação de bancadas. Então aquele material que está lá na superfície, que é um material que não precisa de grande energia, então com a utilização somente das carregadeiras, da escavadeira, da reta escavadeira, você consegue desagregar esse material, né, através de tratores. Então você usa esse maquinário para poder você fazer o desmonte, né, retirá-lo com esses equipamentos e transportá-lo. Também quando você tem em um túnel ou uma galeria, você tem um material que ele é um material que a gente chama de material friável, a gente chamaria de material de classe 5 ou 6, que é um material bem poroso. Então você não precisa de uma grande energia. Então, somente com os equipamentos que às vezes você tem, uma reta escavadeira, uma escavadeira, picaretas, pás, você vai retirando desse material, você formar, né, o arco da sua galeria, né? Lembrando que para esse tipo de trabalho, né, nós só podemos avançar 50 centímetros por dia. Por quê? Porque é um material bem friável, você tem que fazer todo um tratamento. Nós falaremos disso mais para frente e com certeza nas aulas de lava o professor já deve ter falado com vocês. E por último nós temos o desmonte a fogo ou desmonte com explosivo, que ele requer maior quantidade de energia para desagregar a rocha. Então nesse caso nós temos uma rocha compacta, de dureza geralmente acima de 4, né? Onde é necessário uma grande quantidade de energia dissipada para que a rocha seja desprendida, né, com a ação do explosivo, que é nada mais do que uma reação química, que nós veremos mais à frente. E o que é importante quando a gente fala em desmonte? Primeira coisa que nós temos que entender é que é uma das operações mais caras dentro de uma mina a céu aberto ou uma mina subterrânea. Então o desmonte ele tem que ser bem feito, né? Ele tem que ser bem realizado, ele tem que ser bem trabalhado. Por quê? Porque senão você tem prejuízo. Já pensaram uma bancada de uma mina a céu aberto com 150 furos de 6 polegadas, de 15 metros, né? Você tendo que desmontar e a sua bancada, né, não avançar, não arrancar aquilo que é necessário, né? Então você vai ter um prejuízo. Você teve que perfurar, você teve que usar o explosivo, você vai usar as horas da máquina, então não é uma boa performance. Se você tiver, por exemplo, uma galeria no subsolo, vamos supor que essa galeria sua seja lá uma seção de 6 por 6, com um avanço previsto de 4 metros, né?
você teria 36 vezes 4, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 3, 12, 144 metros cúbicos, se você conseguisse avançar em eficiência 100%. Já pensou se você não consegue avançar aquilo ali, né? O seu material não vai estar fragmentado, a conformação, né, da seção não vai estar boa, você vai colocar na próxima operação, né, no próximo avanço, você vai ter que fazer um tratamento melhor, né? Às vezes a sua frente não arrancou bem, você tem que refazer furos, né? E o explosivo não vai trabalhar bem. Então, é de suma importância que nós tenhamos isto em mente, né? Visto que é um custo alto. Nós veremos os custos com os equipamentos de perfuração, material de perfuração e explosivos. Eles são altíssimos, então temos que trabalhar bem. Então fica aí o início de uma revisão sobre a matéria que nós começamos a lecionar, tá? Vale a pena lembrar para vocês que quando nós desmontamos uma bancada ou uma galeria, nós temos que lembrar que nós temos que preservar a bancada para próximo trabalho, próximo ciclo, ou a frente de trabalho, né? Seja um desenvolvimento ou seja uma perfuração em lava de desmonte, teremos também que preservar a face para a próxima operação. Então, por isso que é importante você ter, né, bem controlada a perfuração e o desmonte. Por quê? Com menor impacto, você vai preservar mais a frente remanescente, você vai ter menos vibração, você vai ter menor lançamento, né? Então você consegue, com um bom desmonte, você consegue controlar isso aí e trabalhar tranquilamente. Menor poluição, menor quantidade de ruído, né? A sua vizinhança lá, né? Que se você tiver numa mina céu aberto, estiver entre limites de vizinhança, né? Você está lá com o seu fogo controlado, com o seu desmonte controlado. Ok?